sexo que independe principalmente sobre uma mulher atraente, acontecer, notar sua experiência. Acho que foi traduzido. Introspectivo demais para o seu próprio bem. Gama são os homens que obcecam sobre as mulheres. Olha, gente, nessa madrugada, gente, tudo olhando aqui, ó, Mário, Marcos. Vocês não estão dormindo, não, gente? Vocês estão tudo vigiando Facebook, Instagram. Olha só, para quem tá entrando aí e às vezes não vai esperar, eu tô esperando meu amigo Rony entrar aqui, porque a gente não consegue fazer uma live em outro lugar, em outra hora, só às 2 horas da manhã mesmo. E eu tô lançando um videozinho aqui e quero que ele participe me dando umas opiniões. Então eu estou aguardando o seu Rony Chagas, que é sexólogo. Você conhece, Johnny, de Araguari? O Rony Chagas? Vou até mandar uma mensagem aqui para ele, porque eu não sei se ele tá com Instagram. Ele tem 2 ou 3 Instagram, não sei qual que é o Instagram que ele tá logado, que às vezes não dá. O Hugo também, que é meu vizinho aqui, Pedro. Gente, vocês deviam estar dormindo? Já é de madrugada, o que vocês estão fazendo acordado aí? Vocês não estão com sono, não? Fica na farra no domingo? Não tem nem farra mais, né? Que pode fazer. O assunto é a nova masculinidade. E o Rony, ele é sexólogo, né? Ele vai entrar aqui a qualquer momento. Rony, você já tá vendo aí, eu vi que você entrou. Manda solicitação para você entrar aqui na live para a gente conversar 15 minutos, que é o tempo que a gente tinha que ter conversado hoje, 6 horas da tarde, não deu certo. Aí que hora que a gente marca de madrugada para fazer. Mohamed, Madri, Marcos. Pessoal, para quem não conhece também, eu estou... Menina, essa pandemia deixa todos sem sono, sem paciência, é verdade. Então, eu estava com um canal no YouTube, reativando o canal, que fala sobre sexualidade. Não, fala sobre sexualidade não, fala sobre ansiedade. Quem fala sobre sexualidade é o Rony. E esse canal, ele... o Rony mandou uma mensagem aqui, online agora. Tô na fita. Rony, entra na minha live... live e chama lá. Eu não sei como que eu faço para te chamar. Vocês têm que estar vendo aqui. Então, tô ao vivo já. Eu estava no meu YouTube, reativei meu YouTube que desde 2012 para falar sobre sentimentos de ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa e estou fazendo alguns tratamentos de ansiedade, certo? Esses tratamentos de ansiedade incluem meditação, algumas coisas nesse sentido. E aí eu fico falando a respeito desses sentimentos e dando margem para muitas coisas que as pessoas tendem a reprimir e gerar depois mais para frente. Porque na verdade, gente, nessa pandemia tá todo mundo com sentimento de ansiedade ou depressão, né? Porque é uma coisa muito nova para a gente. E surgiu essa questão de falar sobre as novas masculinidades. Rony, como é que eu faço para te chamar? Eu não sei, acho que é você que tem que fazer a solicitação. Fazer uma transmissão. Rony, vamos ver. Então o Rony vai entrar agora para a gente conversar, né? Rony, eu te chamei. Vê se você conseguiu aceitar. Ah, aceitou. Tá entrando. Oi, Rony. Rafael, como é que tá, meu amigo? Tudo paz? Rony, eu acho que nós somos as únicas pessoas que começam uma live às 1h30 da manhã. Isso é bom porque existem pessoas assim para serem telespectadores em todos os horários, né? Isso aqui é bom. Tem um monte de gente, tem mais do que 6 horas da tarde. Que então, isso, tá vendo? Um horário tranquilo, sereno, de paz, de harmonia, né? As pessoas estão falando que não estão conseguindo dormir porque tá com essa questão da pandemia. A maioria ou tá ansiosa ou tá deprimida e assim, fica meio que perdida nessa questão de horário, né? E Sim, sim. realmente, né? Realmente, até porque as pessoas tinham uma rotina bem padronizada, né? E muitos viviam no piloto automático, né? Vivendo aquela vida padronizada. Agora elas têm que parar um pouco e entrar em contato com muitas coisas
de si mesmas. E às vezes elas acabam ficando perdidas, porque na verdade, não que, vamos dizer assim, a quarentena criou uma forma de se perder, mas elas já estavam perdidas muitas vezes. Às vezes elas ficavam nas regras, né? Mais voltada ao piloto automático e não para si. E às vezes, por não ter o encontro consigo mesmas, elas têm que se encarar. Agora é o momento de se reencontrar, né? Rony, eu estava falando aqui uma coisa sobre o canal, que eu tinha um canal no YouTube, até você Sim. comentou do programa que a gente fazia, do Rodada de Prosa e Cantoria, que você já participou várias vezes, que foi muito bom, e lá tem até alguns antigos também. Então tem esse canal desde 2012. E eu comecei a fazer a minha terapia, e dessa quarentena, eu comecei a gravar alguns videozinhos sobre ansiedade, que eu fiquei muito ansioso, dei crise de ansiedade, enfim, várias coisas. Comecei a gravar Sim. e reativar esse canal no YouTube, falando os processos que eu tive de crise de ansiedade e também algumas coisas que me ajudou a melhorar, como a meditação, a própria terapia, né? A Sim, Tânia, que é sim, nossa sim. amiga, que faz terapia comigo. Eu também, Rony, eu vou te Sim. contar um segredo. Hum. Eu estou fazendo 4 terapias. Você acredita? É mesmo? É Olha mesmo. só. E terapias assim, tem terapias holísticas também, fora as tradicionais. Fora as tradicionais. Eu estou fazendo com a Tânia, que é junguiana, né? Alguém mandou uma mensagem grande aqui, depois a gente vê. É, é verdade, o pessoal que mandando falando de depressão, já ia falar. Eu estou fazendo a terapia com a Tânia, estou fazendo uma terapia freudiana com um psicanalista lá de São Paulo, que ele é coordenador de um curso de direito, está fazendo psicologia, está fazendo estágio. Aí ele me pegou como Sim. paciente voluntário por um tempo, né? Acho que para fazer aquela terapia breve. Mas eu estou fazendo na parte sexual com ele, assim, bem direcionada, sabe? Tá bem legal, assim, para algumas coisas, Interessante. desmisticar alguns conceitos. Estou fazendo uma terapia que também tem a ver com uma terapia holística, tem a ver com essências, com homeopatia, e uma outra que Florais. tem a ver com a parte energética e quântica, também com uma mulher de Hum, Salvador, todas voluntárias, gratuitas, assim, numa troca de trabalho, sabe? Eu que também legal. comecei a ler tarô num certo tempo para cá, então eu troco meu trabalho de leitura de tarô por essas terapias também, assim, por um tempo, né, Uhum. gratuita, e depois, se eu quiser continuar, começa a cobrar, mas tá bem legal. Mas isso deu um Muito up, sabe, interessante, assim, né? para me poder, assim, começar a acessar níveis que eu tava bem, assim, o que eu falo, Rony, eu nem é isso que eu queria falar nessa live de hoje, não, mas tem até um vídeo que eu gravei sobre isso, que essa algum desfecho aí. Então está sendo muito bom Voltou. e muito Cortou um pouquinho. importante, voltou agora. Muito bom e Sim. muito importante fazer essas terapias. Deixa eu ler aqui que o rapaz aqui falou. Ó, o Johnny, essa pandemia está deixando a gente perdido. Eu trabalho com sushi man, digital influência. E tenso porque estamos conseguindo criar conteúdo e aí dá meio deprê na pessoa, né? Mas então, Rony, eu estava Sim. comentando que é, como a gente fica mais sensível e fica mais ansioso e começa às vezes a dar crise de ansiedade, tem uma hora que você para e começa a prestar atenção de fato nisso. Fala, pô, eu tô ficando doido, né? O que está acontecendo comigo? E nesse prestar atenção, você começa a buscar recursos de autoconhecimento. E isso é muito Sim. importante. Então, assim, Muito. é através de prestar atenção nessas ansiedades, nessas depressões, que as pessoas começam a buscar recurso e buscar alguma coisa para melhorar de fato, né, Rony? Exato. Talvez seja uma possibilidade, né? Vamos dizer assim, uma abertura para que isso aconteça, né? Talvez essa pandemia, a forma dela ela ser encarada, ela ser percebida também, o lado positivo,
a gente tem que sempre olhar, né, o lado da gratidão das coisas, né? Como a gente percebe essa realidade de uma maneira benéfica, né? Eu acredito que quantas pessoas não praticavam esse autoconhecimento durante essa vida tão padronizada dentro da caverna, dentro da Matrix, né? E hoje elas estão tendo essa oportunidade de se autoconhecer. Talvez a vida, o mundo, gere esse tipo de anomalia exatamente para a gente parar para repensar na nossa vida, no significado dela, né? Um despertamento, um sentido para a nossa existência, que não é apenas um tipo de vida comum, né? De vida padrão, né? Qual o significado maior da nossa vida, né? A evolução interior, o conhecimento, o autoconhecimento, o amor próprio. Porque isso nos faz também ter relações saudáveis com outras pessoas, né? Esse É, autoconhecimento, esse amor e eu próprio. percebo, Rony, que não é só uma questão de mudança pessoal. Está existindo uma mudança coletiva, Coletivo. inclusive sobre a masculinidade, que é uma coisa que você domina bem esses assuntos, essas questões aí também, porque o Rony é sexólogo, mas mais do que isso, é uma mudança no conceito sobre a postura do homem na sociedade, né, na relação amorosa, na relação de casal. Porque, por exemplo, o Sim. feminismo surgiu aí, de repente, querendo brigar com coisas para ter o direito de iguais das mulheres, mas, na verdade, surgiu uma força das próprias mulheres, mas eles não entenderam que, às vezes, o homem não está preparado para lidar com essa questão, às vezes, da mulher ganhar mais, da mulher, às vezes, trabalhar, do homem ficar em casa cuidando das crianças e cuidando da casa. A cultura que ele foi criado, querendo ou não, tinha um limite até onde você... como a gente aprendeu, e eu acredito que a gente foi a última geração que aprendeu nesse sentido de homem não chora, nesse sentido de que homem não lava louça, de que, você entendeu? É uma coisa nova para o ser humano também, para o homem Sim. atual. E como o homem foi criado com essa geração de homem não chora, ele não sabe lidar muito com esse novo cenário. Por quê? Porque ele sempre foi estimulado a se inibir, a se recatar das suas emoções. Então é onde, às vezes, num cenário onde é que o homem aposenta, a mulher continua trabalhando, o homem não faz nada, ele se sente inútil, ele dá depressão, principalmente, às vezes tem gente aí, ó, com 50 anos, não está nem na terceira idade ainda, e e somente na pandemia, que a gente é privado de muitas ações que a gente costumava fazer, a pessoa começa a se sentir inútil e começa a entrar em depressão. E por quê? Às vezes Acontece ela tem muito isso. dificuldade até de ajudar em casa, de limpar a casa, porque acha que é obrigação da mulher. Então, são conceitos que estão mudando também, né, Rony? Com certeza. Principalmente na nossa sociedade do Ocidente, a sociedade ocidental, sempre criou esse modelo, esse estereótipo, durante muito tempo, durante tempos atrás, vem eras e eras aí esse modelo do machismo e do homem provedor, né? E um machismo mais voltado realmente à repressão das emoções, ao homem provedor absoluto. E quando ele entra nesse ritmo de provedor uma vida toda, ele tem que se aposentar e parar o seu ofício, né, que ele está acostumado a vida toda, ele gera um choque emocional muito grande e ele passa a ter que se conhecer de outra maneira. Ele passa a ter que se reinventar de outra forma e muitas vezes sem essa preparação. E primeiro ele passa por uma crise de existência muito forte dentro de si, porque ele já está acostumado com aquela persona vindo durante muito tempo. De repente ele se vê inútil, exatamente, totalmente perdido. Quem sou eu agora? O que eu vou fazer? Né? Ele às vezes já está numa certa idade, já tem um preconceito que o idoso não presta para nada, já tem aquele estereótipo, né, de que ele provinha, agora ele não tem o ato de prover, de trabalhar para poder sair de casa, ele tem que ficar em casa Não, agora mais e não tempo. está podendo nem sair de casa, né? Então, assim, aí realmente a gente tem que pensar. Eu quero conversar com você depois, numa maneira mais profunda, uma maneira mais
até elaborada mesmo, para a gente falar sobre isso, né? O Rony também, gente, tem, falando agora para as pessoas que são seguidoras do meu perfil, tem esse perfil que é do sexólogo, né, Rony? Que você faz um trabalho também voltado para essas questões de conflito, questão, às vezes, até... não é nem questão, gente, eu vou te falar a real, assim, não é nem questão de dúvidas sobre sexualidade, é uma questão que o Rony entende a sexualidade como uma coisa terapêutica e uma coisa vital, né, Rony? É muito bonita o Sim. trabalho que o Rony faz. Vocês podem conhecer um pouquinho mais a Legal. respeito disso, entrando aí no perfil dele, conhecendo, começando a ver o que ele fala sobre isso, né? Sim, sim. Até porque dentro desse contexto das emoções mesmo, né, é um universo muito amplo, muito generalizado, né? E agora, na sociedade do Oriente, né, os homens já têm um autoconhecimento muito grande, que tem a prática da yoga, a prática da meditação em culturas orientais. Então, o homem já tem o hábito, desde a infância, de se olhar para dentro e descobrir o potencial interno da luz, do autoconhecimento, do equilíbrio, né? Na nossa sociedade do Ocidente, nós fomos colocados para olhar para fora, né? Que nós somos o que nós temos. Então, o homem fica nessa corrida desenfreada para sempre ter mais, e quanto mais tem, mais ele acha que ele é, porque nós vivemos uma sociedade onde exalta a questão egóica, né? Onde o ego é muito exaltado. Então, quanto mais o homem tem, mais ele quer, mais ele acha que é. E isso é um grande erro. Então, nessa época de pandemia, nós somos obrigados a entrar em contato com o lado obscuro que muitas vezes não desenvolvemos de forma espontânea, porque nós viemos de uma pressão social do Ocidente a acreditar que tudo está fora, e agora a gente está sendo obrigado a olhar para dentro. E o que tem dentro de nós? Né? E o que está construído dentro, o que nós conhecemos dentro de nós. Exatamente. E assim, essa desidentificação das coisas que foram impostas até nós, de acreditar que a gente era aquilo, e que a gente, às vezes, se era taxado e rotulado de doido, esquisito, mulherzinha, gayzinho, qualquer coisa que saísse fora do padrão da masculinidade viril, heterossexual, até machista, né? Tá um pouco vinculada também o machismo a esse tipo de formação do homem, e a gente era obrigado, assim, a reprimir para caber dentro do arquétipo da sexualidade feminina, da sociedade, né? Uhum. E isso acontece que, nesse momento, a gente reprime as nossas emoções. E depois, lá para frente, se transforma num adulto violento, ou num adulto depressivo, ou num frustrado, né? Numa somatização de doenças. As doenças patológicas. E a gente ainda é estimulado a trabalhar feito um cavalo para conseguir as coisas que a novela mostra que é legal. As coisas que o padrão é família doriana, o carro do ano, a loira mais bonita da região. Então, realmente são coisas que estão já sendo ensinadas para a gente através das mídias, através de uma cultura, né? Então, não é simplesmente culpa do homem ser desse jeito, porque quem ensina a gente a ser homem não é ninguém de fato, mas é uma sociedade que está em volta disso. Inclusive as mulheres, que são as nossas mães, as nossas esposas, as nossas amigas, porque elas também foram criadas onde criança brinca de carrinho e mulher brinca de boneca, onde a mulher ensina... Tem que ter já o jeito de cuidar da criança, o homem não pode brincar de boneca, porque depois lá na frente você espera que o homem cuide do filho. Aí lá na criança você podou ele ter acesso a um bebê de plástico. Aí quando é o bebê real, pode. Ele não sabe nada disso aí. Aí criança, menino brinca só de futebol, menina brinca de cozinhadinha. Aí no adulto você espera que um homem saiba cozinhar e limpar os pratos, sendo que lá na infância a mãe podou ele porque tinha que brincar de carrinho, porque senão ele era mulherzinha. Então tem todo um contexto que a gente tem que puxar
para não achar que é culpa só nossa. A gente também é vítima de um sistema que forma homens machistas. E a gente está lutando para não ser assim, né? Um jogo também social, né? Tem Com que certeza, ser... com certeza. E hoje o homem está lidando com emoções muito fortes, muito intensas, muito pesadas para que ele possa lidar, porque exatamente nesse contexto todo, desenvolve várias emoções e o homem é obrigado ainda, muitos são obrigados a reprimir, porque ainda são julgados e acusados pela sociedade, às vezes pelas próprias mulheres. Não, mas você tem que dar conta disso. Então o cara ele já está moído internamente. E às vezes ele tem que. Ele se cobra demais. Por isso que, um exemplo, o câncer de próstata, ele é uma doença psicossomática, na verdade. Existem várias vertentes da medicina que falam sobre isso e aquilo, só que, na verdade, a origem dele é emocional. É um homem que, muitas vezes, ele está sendo negado na sua própria masculinidade interna. Ele é reprimido de se expressar. Ele é reprimido de mostrar suas fragilidades. Ele é colocado um fardo além do que ele consegue suportar. Né? Porque ele é homem, ele é macho, tem que ser homem, e tem que dar conta. Então, por trás disso existe um ser humano sensível. E muitas vezes a própria pessoa se cobra, não, eu não posso chorar, eu não posso me permitir fraquejar, exatamente, não posso fraquejar, eu tenho que dar conta, e assim ele se autoflagela, ele se automutila. E se isso desenvolve várias questões emocionais, psicossomáticas, mal resolvidas, e aí entra na medicina ocidental, o médico vai dar só um remédio paliativo para controlar o sintoma que aconteceu, mas a causa fica oculta e velada durante muitas gerações. Que agora nós estamos aí com as terapias holísticas exatamente para desvelar algo que sempre foi revelado em culturas orientais e que agora está sendo trazida para nós. Que o Ocidente ficou cego para isso muito tempo. Infelizmente, uma medicina às vezes superficial demais, muito restrita à sintomatologia e não à origem, à raiz dos problemas e das questões. Então é preciso realmente uma mudança de percepção coletiva para que a gente possa conseguir realmente dar espaço para que o homem seja um ser humano também. Um ser humano que sofre, um ser humano sensível, um ser humano que tem emoções. Até um tempo atrás, falar que o homem tinha emoções era falar que, opa, peraí, é biba, opa, é boiola. É mulherzinha, né? Sensibilidade, que isso? Isso é coisa de mulher. É coisa de ser humano. O homem exatamente. foi ser humano por muito tempo, né? Eu estou muito empenhado em descobrir realmente essas emoções em mim, né, por alguns processos também, e até reativei o canal do YouTube para dar espaço para eu poder gravar uns vídeos para mim ver depois. Não é nem querer fazer fama com isso, nem nada. Mas às vezes não dá tempo da gente escrever. O Rony também tem livro, gente, o Rony é escritor e tudo, e sabe também que eu gosto de escrever. E você lembra na adolescência a gente tinha um orgulho de mostrar as coisas que a gente escrevia? Você lembra disso, Rony? Né? Lembro. A gente escrevia poesias e tudo. Isso não é comum, isso é raro, né? De homens poder ter isso. É verdade. E através dessas emoções que a gente pode nos melhorar e nos conhecer. Depois dá uma olhadinha também lá no canal, Rony, que eu falo sobre essas emoções, sobre a ansiedade que eu tenho, e estou falando agora sobre essa questão dessas novas masculinidades que está surgindo, justamente quando o homem começa a olhar para dentro e ver a sua fragilidade. Mas não é ver a sua fragilidade e derreter e começar a chorar e achar que não dá conta de nada. Pelo contrário, é reconhecer isso e falar, olha, eu dou conta, mas eu acredito que é isso aqui. Eu até comentei, eu vi, como a gente está pesquisando, a gente tem trabalho de pesquisa, né? A gente vê muitas coisas sobre masculinidade tóxica, sobre o machismo, várias coisas assim, das pessoas falando, estão tomando essa consciência. Aí comentou assim, porque tem algumas pessoas, isso da masculinidade, nova masculinidade, não chega a entrar em gênero, em sexualidade, de falar bissexual, sim. Porque o homem tá ficando mais mulherzinha, mais gayzinho, tem nada disso. Né, fatos de mudança comportamental. E depois, lá na frente, eu acredito particularmente que lá na frente,
essas denominações de sexualidade, que eu até que citei isso num vídeo. Antigamente, meus amigos que não cabia dentro de uma sexualidade padrão, eles não Sim, queriam ser rotulados de nada. Mas hoje há uma nomeação gigante para tudo quanto é coisa que você faz sexual. Se você faz de sim. ladinho, é B. Se você faz retinho, é C. É Uhum, XBR, não sei das. É enorme. sim, Principalmente o GL, a categoria LGBT, é enorme a classificação que eles estão querendo rotular, sendo que, na verdade, as pessoas que eram desse meio sempre quis não ser rotulados, né? sim. Mas, enfim, está acontecendo também uma classificação dentro dessa nova masculinidade. É uma classificação que eu não sei se eu sou muito favorável, porque é uma classificação da zoologia, entre macho alfa, beta e vários outros tipos de macho que vai ter Sim. aí, É isso que eu inclusive queria um que chama entrar. sigma. Sim, Ah, sim, sim. É um dos pontos que eu queria falar realmente também sobre essa questão. Por décadas, né, foi colocado aí, foi instalado uma programação cerebral na mente do homem, da mulher mesmo, a questão desses padrões de macho alfa, a mulher sempre sendo a fêmea que queria ser acolhida e protegida, e o macho alfa, o desbravador, né, forte, destemido, provedor, líder, etc. E hoje ainda existe uma certa programação ainda que inconsciente que ainda existe esse preconceito do homem que não pode expressar suas emoções, vem muito por essa instalação dessa programação de gerações passadas de que o homem charmoso, mais atraente, tem que ser o alfa. O homem que não se deixa levar pelas emoções, que não é sensível, que não é frágil, que é um homem duro, um homem que tem tudo planejado, milimetricamente, cada situação. Ele é como se fosse um robô, uma máquina, uhum, né, de segurança feminina. Isso é um mito muito grande. No entanto, que essa programação já vem de muito tempo. No entanto, que existem várias teorias que mostram e tal, que a fêmea ela tem mais atração pelo macho, que é líder, que conduz, que lidera, que manda, Mas que etc. é muito animal, né? E é complicado porque, assim, você está querendo tirar exatamente um estigma que o feminismo está contra, às vezes, essa questão de ter um líder que, às vezes, acha que os outros são inferiores e passar uma liderança para uma equidade maior, né? Então, assim, há Exato. um complexo. Eu quero depois tirar um tempo para falar sobre isso, porque esse assunto é muito profundo e muito bom, porque tem poucas pessoas que sabem o que está acontecendo no universo masculino. Então, assim, em resposta, gente, ao feminismo que acontece, né, até alguns anos, assim, mas que está mais explorado recente, do empoderamento da mulher preta, dos favelados, está todo mundo empoderando, e aí, de repente, está surgindo um movimento também masculino em todo o Brasil, em todo o mundo, de grupos de pessoas que são, de fato, pessoas que querem mudar o conceito desse macho viralizado, machista, e mostrar que a masculinidade pode ser mais doce e mais equilibrada, né? De Sim, lavar sim. roupa, de lavar louça, de também... E eu te falo uma outra coisa, Rony, alguns homens estão se dando conta que eles não precisam ter essa virilidade toda, sabe? Então, até assim, eles não precisam ser o pegador, ser o macho que vai, que dura, não, eles podem ficar de boa, sossegado na deles. E eles é macho por isso também, entendeu? Sim, sim, É, claro. Com certeza. eu falei uma frase esses dias no vídeo falando assim que o macho não viril é revolucionário na nossa história. É Porque a interessante. gente é acostumado com o macho viril, que briga, que vai atrás, que tudo isso, né? Ah, E quem não é desse tipo não é macho. Então, o macho uhum. não viril é uma revolução. É uma revolução, sabe? É uma coisa muito boa. Agora, em relação Verdade. à sexualidade, só para me complementar essa parte antes de você voltar,
Então, em relação a essa questão de tantos conceitos e rótulos que vão ter, eu acho que isso vai ser uma bobagem tamanha, porque no futuro as pessoas vão transar com robô. Como é que você vai categorizar uma relação dessa? Ah, é homossexual, é bissexual, não vai existir. As pessoas vão transar com o que elas quiserem. E quem não quiser transar não vai ser obrigado a transar, não vai ter a necessidade dessa virilidade da pessoa ter que transar. Não, se ela não quiser, ela não vai transar com ninguém, com nada, nem com homem, nem com mulher, nem com robô, nem com árvore, com animal, Deus me livre. Mas assim, né? Vamos dizer uma coisa que essa questão do relacionamento sexual vai ser mais aberto. As pessoas vão, igual tem boneco inflável, vai ter um acompanhante robô, andrógeno, por que não? Não precisa ser humano. Sim. Eu acredito muito na sexualidade mais evoluída também, onde se... Mais evoluída. Sim, até porque nós... mais espiritualizada, né? Espiritualizada. Porque nós viemos de uma sexualidade extremamente animal, né? Uma sexualidade extremamente instintiva e superficial. Né? Aquela coisa de devorar, um homem dominador que pega, que bate, que devora, que transa sem parar e compulsivamente, esse é o cara. Então, esse conceito ele vai ser detonado. Por quê? Vai chegar no ponto... Tá indo por água abaixo. Tá indo por água abaixo. Porque vai chegar num ponto da humanidade que o ser humano ele vai espiritualizar mais, eu acredito nisso, que vai se espiritualizar mais, onde vai haver uma conexão telepática mais profunda, energética mais profunda, onde vai haver uma ligação mais profunda de alma também, juntamente com o corpo. O Tantra, né, como eu sou terapeuta tântrico também, é uma das formas de levar um novo futuro, uma nova sexualidade. Né? Isso já existe milenarmente, e eu acredito que nós vamos entrar em um novo ciclo da sexualidade humana na Terra, e como seres mais avançados, mais evoluídos, de uma forma mais energética, uma sensibilidade energética mais profunda, que vai detonar essa questão animal do alfa, do beta, etc. Vai entrar num ponto de conexão onde a nossa identidade ela é muito superior a uma identidade construída do ego, do instinto. E vai entrar um nível de espiritualização mais profundo, eu creio, onde vai se unificar Yin e Yang, as forças, e vai ser construído um novo fenômeno ali, mais avançado, dentro da sexualidade. Mesmo porque, hoje, a sexualidade, ela é tratada, eu vou falar assim, por 98% da população, como uma fórmula de válvula de escape, de tensão. Sim, sim. Então, vamos supor, eu tive um dia estressante, eu preciso liberar dopamina, serotonina e citocina. Ah, eu vou gozar. Eu já libero tudo, isso aí, entendeu? Então, o propósito é unicamente meio que anestesiar de outras sensações de tensão que eu tive durante o dia. E não é com um cunho de desenvolvimento energético ou até do outro. E principalmente na mulher, porque o homem vai, goza, vira para lá, dorme. A mulher demora um certo tempo a mais para poder ter essa... Por isso que a gente fala de preliminar, né? Essa coisa. E para a mulher se sente completamente usada do homem lá trepar, ela não gozou, ele virou, ele dormiu, ela ficou lá se sentindo um objeto. Então, quando a gente vai entrar nesse novo posicionamento da nova masculinidade, novo macho, em relação à questão de igualdade, a gente sai da pia, dos pratos da pia, de educação de criança, de salários iguais, e começa também a ter os direitos de gozar igual. E isso é muito importante também. Mas depois que sai desse direito do gozar igual, que é completamente meio que instintivo, mesmo animalesco, você começa a ter uma identificação com a sua parceira que você quer atingir uma energia mais pura, mais espiritual. E isso aí você consegue também equilibrar. Mas isso também é evolução, né? Todo mundo consegue isso não, Rony. É uma evolução que eu creio que isso vai se tornar um pouco mais abrangente, mais no futuro. Poucos hoje são despertados para isso.
Poucos têm esse despertamento. Isso tanto o heterossexual quanto o homossexual, porque principalmente a questão da homossexualidade que vê no sexo como a coisa mais importante e às vezes tudo plano de fundo aí para só gozar e liberar uns hormônios bons, porque às vezes tem gente que nem está preocupada em manter um relacionamento de fato com alguém, é só nessa questão. E também a gente desobrigar a pessoa a querer ser desse jeito, porque também a gente sabe onde é que dá esse caminho, né, desse homem que é o alfa, que quer sexo o tempo inteiro. Então, a gente também se permite a não precisar ser dessa maneira, né? Sim, com certeza. E o sexo dessa forma mais animalesca, ele gera mais compulsão, porque o ser humano ele está em busca de algo que ele não sabe o que é. Então ele busca o caminho errado para suprir algo que ele não sabe o que é. Então ele só sabe que ele acredita que o sexo compulsivo vai gerar uma compulsão. Só que gera um êxtase temporário e para. E ele vai buscar mais. E fica um vício, vira um vício e gera uma compulsão. Por quê? Na verdade, ele não está em busca do sexo por sexo. Só que ele acha que está. Ele acha que isso vai preencher. E não preenche. Ele está em busca de uma satisfação muito mais profunda e fica girando em círculo em torno disso. Porque ele não descobriu essa sexualidade sagrada ainda. Porque todo ser humano energético que tem espírito, né, que todos têm, busca isso. Que todos nós somos energia pura, né? Então, como nós somos energia, existe algo dentro de nós, uma identidade energética mais profunda, que fica buscando uma satisfação luminosa, um compartilhar de algo satisfatório, que essa natureza primitiva, que é instintiva, ela não vai dar. É uma ilusão de que ela vai dar. Por isso que gera querer mais. Aí a pessoa não tem, né? Eu vou querer mais. A gente É uma fala droga. assim, exatamente, igual droga. Que o que a satisfação que ele tem no corpo, quimicamente, é as glândulas suprarrenal que está dando para ele, que é a serotonina, que é a endorfina de sensação de bem-estar. E o que ele busca é uma outra glândula, que é a pineal, que pode dar. E essa aí ele não consegue atingir tão fácil. Esses hormônios que ela secreta, não é fácil de conseguir. Agora, uma outra coisa também, eu não sei se você já ouviu falar no movimento NoFap. NoFap? Não estou lembrado. Não masturbação. Ah, sim. Eu conheço esse movimento já há muito tempo, mas não com esse nome. Existem algumas teorias que falam a respeito. Eu quero conversar mais com você a respeito disso, porque senão vai ficando muito tarde também. Nós vamos marcar mais vezes da gente conversar, porque a gente cortar um pouco dos assuntos disso aí, mas é muito interessante. E eu tô com saudade de você, né? A gente tem que eu também, cara. Distante. Eu também. Vamos combinar da gente filosofar mais. Eu e o Rafael, pessoal, nós somos amigos, muito amigos como irmãos, desde muitos anos, né, Rafael? Desde a infância. Nós filosofávamos aí quantas horas seguidas, e era uma coisa mais gostosa do mundo. A gente sentar e conversar, cara, nossa, isso pra mim era um êxtase interno, porque é raro a gente encontrar realmente uma pessoa que a gente tem essa compatibilidade de filosofar sobre coisas mais transcendentais que está além do senso comum, né? Então a gente sempre teve esse prazer junto, isso é muito bom. Não, eu e o Rony, a gente encontrava 9 horas da noite e a gente ficava até no outro dia da manhã conversando. Rony, falar nisso. E agora tem a Tânia, né, que também participa da Doidinha pra gente encontrar. Eu fiquei sabendo que você fez uma serenata pra ela, que história é essa? Pois é, cara, pois é. Ela tava com suspeita de Covid, né? Aí eu fiquei preocupado com ela, falei, nossa, Tânia, se precisar de mim e tal, né? Aí ela brincou, falou assim, só se for uma serenata debaixo da minha janela. Eu falei, me deu a deixa, né? Aí eu falei, vou fazer a surpresa. Aí eu fui lá e fiz uma surpresinha lá. Assim, é bom, né? Eu acho que a gente está aqui para proporcionar também para as pessoas. Uma das propriedades mais elevadas da fonte da criação é a doação. Quando a gente está associado à nossa identidade egóica, à identidade do ego, a gente sempre fica querendo só receber. Porque o ego diz o seguinte, quanto mais eu recebo, mais eu tenho satisfação. Quanto mais eu sou prestigiado, quanto mais eu sou... Mais importante eu sou, né? Mais importante eu sou. Agora, quando a gente entra na identidade luminosa da fonte da criação,
a gente é preenchido de tal forma que a gente quer doar. E quanto mais a gente chega perto, mais a gente quer doar. A gente fica feliz pela felicidade do outro, né? A gente não quer... a gente tem uma necessidade de poder... de ver o outro feliz com alguma coisinha, pelo menos que seja simples, né? Que a gente possa fazer, né? Não, Então, e ela ficou muito satisfeita, viu? Da próxima vez a gente faz junto também, porque lembrar antigamente como que a gente fazia essas serenatas na madrugada, né? vamos recordar isso aí, cara. Muito bom. Não, vamos É. sim. Ó, eu sei que você está atendendo todo dia até mais à noite, mas assim, se der para a gente fazer uma outra essa semana, mais cedo um pouquinho, para a gente Vamos. falar, dar continuidade nisso, e do contrário também a gente tinha combinado de sexta-feira de marcar alguma coisa para poder conversar também, tá certo? Beleza, beleza, tranquilo, tranquilo. Se quiser lá para quinta-feira a gente fazer mais uma live, uma coisa assim, lá para Isso. quinta, É. tudo que você me fala. Não, Quarta, mas quinta. nesse a gente consegue, tipo assim, antes das 11, para não ficar de madrugada, 3 horas da manhã. Lá pelas 9, né? Na hora que o 9, povo está 10 horas. acordado, né? O pessoal ainda tá. O bom é que a gente pega a galera que tá aí um pouco perdido, né? E tá perdido, vai ver algumas coisas e vê a live, né? Tudo Tá vendo perdido vídeo 9 pornô. horas da noite. Tá nada. É porque realmente a gente perde um pouquinho dessa questão de sono, de ritmo, né? Ainda mais É, que segunda-feira, que é complicado, mas eu não sei o que o povo tá vendo, porque, velho, eu não aguento ver a televisão, velho. Só tem informação triste em eu televisão, não vejo né? Tipo TV, assim, rede aberta, cara, eu não vejo há anos. Rede aberta de não, televisão, não acredito em pois é, mas nada. televisão aberta, velho. Eu tô aqui no apartamento, eu não tenho TV a cabo mais, eu só tô com a televisão aberta. Tá um lixo, você não tem opção, sabe? Tipo assim, não tem um programa que passa no horário nobre que fala assim, o que fazer na pandemia em casa? Não tem. Tem o quê? Sim, Tantas mortes por Covid, tantas mortes por só Covid, isso. tantas mortes por Eu Covid. nem vejo Deus me isso, cara, não livre, vejo. velho. Sabe? É melhor Por que que colocar não no YouTube. coloca, tipo assim, né? Você Põe no entende? YouTube, uma palestra legal no YouTube, um conhecimento interessante. YouTube tem muita É, coisa legal, a gente pode selecionar algo isso. produtivo, algo que vai nos acrescentar, né? Porque rede aberta não vale a pena, não. Realmente não Não, então, mas rola. eu fico com dó, vamos supor, das crianças que às vezes não têm acesso à internet assim, rápida e fácil, e que só tem acesso à TV aberta, que não tem acesso à TV a cabo, por exemplo, que só É, passa desgraça. Só, é, de manhã, não tem um desenho, não tem uma TV aberta que está passando desenho de manhã. As crianças estão tudo em casa, sem fazer nada, verdade. sem estudar. Não tem uma TV aberta que está passando desenho para essas crianças. Aí Verdade, eles os estão pais. repetindo à tarde um monte de novela, um monte de filme. Aí das Pois é. 6 da tarde até as 10 da noite, não tem nada que se passa que não seja ou novela ou noticiário policial de gente morrendo, de sangue, e de Covid e de política. É só. É como se o Só. mundo só fosse isso, E sabe? nesse, e Não te nesse, e nesse ensina. processo todo, vai adoecendo as pessoas, vai adoecendo as Vai mentes, adoecendo as pessoas. vai E o que criando que eles mais deviam estar ansiedade. ensinando? Olha, gente, em horário nobre, aqui, nós estamos passando como você pode respirar melhor, fazendo os exercícios de respiração, como você pode fazer uma alimentação melhor, como você pode fazer um exercício em casa. Eles estão com horário nobre, velho. E estão passando Verdade. só coisas para assustar as pessoas. Só. Sabe? Porque Não tudo tem, que não dá tem. foco, tudo que a gente dá foco amplia. Se a gente der foco para É, a luz ela se amplia, né? Então, tem uma cultura, eu não sei se é uma cultura africana, se não me engano, quando um dos membros dessa cultura ele comete um erro, que é de acordo contra as leis dessa cultura, ele é colocado no meio da roda e todo mundo coloca a mão no peito e reverencia essa pessoa para que ela lembre da identidade verdadeira que ela tem. Eles não intensificam o erro dele, mas sim elas mostram o potencial que ele tem para fazer o melhor, para fazer o bem. olha que O que legal. é interessante, né? Isso quer dizer que, às vezes, se a gente der ênfase aos erros, ao mal, aquilo que está acontecendo, aquilo tende a ampliar de uma dimensão energética tão grande. Se você influencia a pessoa, tantas mortes, tantas desgraças, isso e aquilo, tende a criar essa energia, se ela não for transmutada,
ela vai passando e vai criando novas sensações negativas no ser humano. Então, se a gente trabalhar essa energia, porque a energia não acaba, ela é transformada, né? Se a gente Uhum. puder transformar essa energia em energia importante, energia Do amor, né? positiva, sim, a gente amplia a luz, a gente amplia o lado positivo, o lado de resolução. Se isso for colocado no coletivo, o coletivo vai entrar numa dimensão luminosa de resolução e não Mas, de. Rony, tá tendo essa divisão. Eu sei o que você está falando, mas eu percebo claramente essa divisão entre quem está cultivando o cão do ódio e quem está cultivando o cão do amor. Então, quem está cultivando o cão do ódio está preocupado com como que está a política, está preocupado com o número de morte, está preocupado com a questão financeira, que está realmente muito apertado para todo mundo, está preocupado às vezes, as coisas que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, está como? Se anestesiando, bebendo, se tá trepando sem parar para se anestesiar também, para se sentir bem, por um Está se lado, cão de entorpecendo ódio. Mas no geral, essa pessoa está vibrando insatisfação com o mundo, ódio. Por outro lado, tem pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, mas estão tentando fazer exercício de respiração, estão tentando fazer meditação, estão tentando fazer uns alongamentos de vez em quando, Uhum. cuidar dessas feridas que ela descobriu recente, como a ansiedade, a depressão. Olha, gente, eu realmente sou ansioso, eu tenho que ver o que está acontecendo. Então, eu tenho problemas, às vezes, em alguns órgãos por causa disso. Ela descobriu uma sombra nela e começou a se tratar. E isso ela começa a Uhum. tratar com amor. Por mais que ela tenha medo e tudo, assim, não é a mesma sensação dela estar grilada com o mundo, querer brigar e querer lutar e querer mudar. Essa sensação está com pessoas que estão com o coração mais voltado para o ódio. E algumas pessoas estão se descobrindo também. Se descobrindo, mesmo que frágeis, na dor, na ansiedade, na doença, na depressão, elas estão começando a ter carinhos para cuidar dela. Então, por mais que elas estão assim descobrindo um processo que é a sombra dela, elas estão mais voltadas para cuidar, para o amor, e não para o ódio, não para ofender o outro, não para brigar com o outro, não para falar que o outro que é culpado, para a desgraça do mundo. Você entende? Uhum. Está dividindo entre as pessoas que estão sentindo a vibração do amor e aquelas que estão sentindo a vibração do ódio. E isso, eu acho que é a separação literalmente do joio e do trigo. Se for passar hoje uma média, uma faca, como é que se fala? Uma nota de corte, igual tem vestibular, aqueles que estão sentindo só amor, fica. Aqueles que estão sentindo ódio, vão. Então, vai ser a separação do joio e do trigo. Eu Sim, percebo isso muito claro. eles falam muito sobre o arrebatamento. O arrebatamento interno, eu vejo um arrebatamento interno exatamente de uma. Se transportar de uma dimensão para outra dimensão interna. Né? Quando nós nos despertamos para essa nova dimensão de o que nós podemos fazer com isso, que energia nós podemos criar, como nós somos co-criadores da nossa realidade, o que nós podemos criar exatamente para transformar nós mesmos e o ambiente que a gente vive, as pessoas que estão à nossa volta, né? Como nós podemos transformar tudo isso exatamente entrar nessa dimensão. Eu acredito que essas pessoas, muitos que estão aí como joio, podem virar trigo à medida que eles tomem essa consciência. Mas se não tomar, é aquela balança. Uma que sobe, outra que desce, né? Um vai voar, o outro vai afundar na areia movediça. Né? É, Mas eu acredito que é um chamado. Eu acredito que essa situação social, esse caos, é um chamado, é um convite. é um Eu chamado. acredito, eu acredito que é um É um chamado, um chamado para convite. interiorização, né? Tudo isso. Ó, nós vamos conversar mais a respeito disso, viu? Vamos. É bom te ver, viu? Bom saber que você está bem. Se cuide aí, né? Se previna. E a gente vai conversando mais vezes essa semana. Vamos Obrigado por sim. ter entrado aqui, participar um pouquinho comigo. Foi muito bom. Eu Né? Eu estava tão agradeço, tá? sozinho Uma grande aqui. honra sempre, viu? Tamo junto. Um Pois é, tamo abraço, junto. obrigado, viu? Um abraço, viu? Com Deus. Você Até também. mais. Tchau, Tchau, até tchau. mais.